nesse episódio a respeito de Teams mais Planner, a colaboração com o trilho, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como passaram do episódio anterior? Bagunçou um pouquinho? Com certeza não, porque vocês aí são inteligentes, têm colocado cada pergunta aqui para esses caras, ó. Eles estão ficando, ó, doidinho. Ó, fumacinha aqui. Estão ficando doidinho com as perguntas que vocês estão colocando aí. Mas, olha nós aqui novamente, Expresso Bytes na área. Comigo, Mr. Moca e Ping Expresso. Barista Bytes. tudo bem com vocês? Mas, antes de saberem qual o nosso assunto, o assunto desse episódio, Ping! Roda a vinheta! E aí, galera, tudo bem com vocês? Estão ficando doidinho com as perguntas que vocês estão colocando aí. Mas, estão aqui para isso. Estamos aqui para responder suas perguntas, tirar suas dúvidas. E, ó, vou dar mais um spoiler, hein? Logo, logo tem curso na área. Dois aqui, ó, tá? Então, se você aí, né, você pequena, média empresa, né, fique esperto. Logo, logo aí um cardápio recheado aí para ajudar a sua empresa, tá bom? Mas vamos continuar aí. Depois, com a base toda pronta, que você cria o SharePoint, com toda a estrutura dele por trás, aí você começa a usar o Teams da maneira correta, que é onde você vai conseguir fazer as trocas de mensagens e compartilhamento dos arquivos diretamente do SharePoint, sem você precisar ficar procurando onde está aquela do seu computador. Não, você já vai direto no SharePoint lá, já consegue fazer toda a apresentação, o compartilhamento, o que for necessário através do Teams. Bacana, legal, Pim. E aí, barista? Será que as tarefas estão bem claras? Então, por isso que o Planner é tão importante. A gente vai estar mostrando aqui. Hoje é um episódio que o multimídia vai comer O solto. pessoal da produção vai trabalhar. honrar os 10 mil por mês que ganha lá. O Planner, o que acontece? Essa organização de tarefas é extremamente importante para um trabalho em equipe. Cada um sabe o que está realizando, o timing que precisa ser concluído para que um projeto, por exemplo, aconteça da melhor forma. Então, tudo aquilo que precisa prática no dia a dia, ele vai transcorrer a aplicação através do Team e a organização das tarefas através do Planner. Como o Moca já falou, o Microsoft 365 tem isso por característica nativa. Extremamente aberto, é o que eu sempre falo, é uma grande vantagem, mas também se torna uma desvantagem, porque se alguém fizer alguma caquinha ali, pode dar problema. O Planner, por exemplo, todo mundo que tem acesso a esse grupo de trabalho no Planner pode fazer o que quiser. Se eu quiser ir lá e deletar um cartão do Ping, eu posso. Agora, não tem o menor sentido eu fazer isso. É porque a Microsoft ela lançou o Planner com uma ferramenta extremamente simples. A gente sempre fala que menos é mais. Então, assim, lá não tem um monte de permissões. Por quê? Qual é o objetivo? A agilidade. Dentro dos cartões, eu faço horários, eu listo tarefas. Então, eu consigo criar um cartão de ajuda ou até incluí-lo como executor de parte então, da minha tarefa. Por quê? Cada cartão significa um produto, aquilo que a gente precisa entregar, ou uma parte de um produto final. Então, olha que interessante. Se eu preciso da ajuda do Paulo, eu vou abrir um cartão, descrevo o que eu preciso. Quando ele fecha essa atividade, eu sei que eu posso dar sequência. Então, aquilo que nem sempre nós temos um gerente de projeto, o Planner acaba sendo dada, claro, a devida proporção, um gerente de projeto experiente, ele faz milagre. Mas quando a gente não tem para todos os projetos, para o dia a dia, alguém que está ali coordenando, porque hoje as equipes são ágeis, é muito famoso de agilidade. Então, por que eu vou falar para o Alisson, só gerencia projeto. Você só vai falar o que o Paulo e o Thiago vão fazer. Não, ele também é parte. O Ping, Exato. Essa agilidade onde todo mundo vai ganhando know-how e vai sabendo executar. É claro que às vezes o Ping ele é melhor em algumas atividades. A gente leva um Moca em outro, barista em outro. Vai sendo gerado uma forma de trabalhar, um mindset mesmo, né? A equipe sabe como tem que trabalhar, colaborar uns com os outros. e como resultado, um café extremamente elaborado, com paladar e um sabor e um aroma fora do comum. Ah, pegou aí? Mas viu, Ping? O barista, ele, toda essa explanação, ótica mais né? Você é o nosso, né? O cara realmente que vai atrás. Queria que o pessoal de casa, quais as etapas? O mecanismo funciona assim. O Teams, como já foi falado, ele é uma interface de colaboração
O SharePoint ele vem como armazenamento e estrutura que vai sustentar tudo isso, tá? Aí tem os arquivos e canais, que são as bibliotecas e pastas dentro do SharePoint. E o que você deve evitar, criar teams sem duplicar, perca de tempo, trabalho, desperdício de espaço dentro de canais por impulso. Você teve uma ideia lá, não usou essa ideia, vai lá e coloca um canal já. Lembrando, né, Barista e Bing, né, que os canais eles não são assuntos. Não confunda canais com assuntos, tá? Canais são as frentes de trabalho, ou seja, tá? Então toma muito cuidado, porque se você confundir, né, com essas nomenclaturas e essas definições, vai trazer uma consequência grave. Eu vejo que esse é o grande problema, por assim dizer. O Microsoft 365, de novo, talvez pela sua origem, quando a Microsoft lançou o quê? Um editor de texto, um editor de planilhas, né? Como fala de cálculo. Planilhas, né? Planilhas. E o PowerPoint, que seria a apresentação. Isso já faz mais de 25 anos. O Microsoft 365, ele é uma solução completa de gestão, de segurança da informação. E dentro dele, inúmeras aplicações. Então, não só mais o Word, Excel, PowerPoint, mas todas essas infinidade de aplicações que nós temos, fora as APIs que são de conectividade com outros sistemas, inclusive de outros fornecedores. Então, realmente é um ambiente que gera essa maluquice, assim, porque como o Mock explicou, o Ping explicou, os canais nascem para organizar as bibliotecas, dentro das bibliotecas as pastas, dentro das pastas os arquivos, e a comunicação através e o Planner, que aí entra como realmente uma gestão de projetos, de tarefas, atividades. Isso é vital quando a gente está trabalhando, né? Eu posso dar um exemplo de uma consultoria que faz uso da 365. O que é interessante, o gestor, ele está em alguns momentos dizendo, olha, eu preciso de outro projeto, eles inclusive trabalham com vários canais, é um canal para cada cliente, mas o planner é o mesmo, porque o planner é interno. E, eventualmente, quando o cliente também já tem uma formação um pouquinho melhor e pede um planner, aí sim cria-se um planner específico para aquele projeto. Mas olha que interessante, o planner sendo interno, ele é pervasivo, ele vai entrar em todos os projetos que estão acontecendo. Porém, ele é interno, né? Ele não é compartilhado externamente para não revelar nenhum tipo de informação sensível ou confidencial. Bom, o Ping, eu queria saber de você, dentro do Planner, né? O Planner ele tá ali dentro do Teams, né? Como a gente pode direcionar de maneira correta? Poderia dar uma explanação pessoal de casa aí, de uma forma assim mais didática, um pouco mais prática, a respeito desse universo aí que o... Sim, dentro do Planner, você tem dentro de uma atividade, pode ter N atividades asignadas para cada um, que é o seu to-do. É o seu? To-do. 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 Repita em casa comigo. To-do. To-do. Você também pode ter um plano por cada frente de trabalho, tá? Ou projeto que seja. Deu um tilt aqui. Eu acho que é isso. É isso. Deu mais um tilt aqui. Mas é isso. É importante a gente falar um pouquinho da rastreabilidade. Quais os campos pode usar como gancho para rastrear. Na verdade, todo esse ambiente garante a realidade. O Planner, por ele ser uma aplicaçãozinha bastante simples, o que eu sempre recomendo é um export semanal, por exemplo, em uma versão que pode ser uma planilha Excel. Uma EcoSport semanal? É, Ah, não, desculpa aí. Só porque viajei aqui. esse export, ou seja, você faz um backup, uma cópia da base do Planner. Isso é até interessante porque entra naquilo que eu falei, todo mundo pode fazer o que quiser. Porém, se alguém falar, poxa, sumiu um cartão meu, a gente pode olhar nesse Excel e rastrear. Ah, mas ele existia. E é possível, claro, através de logs, verificar quem deletou. Tá aí é o puxãozinho de orelha. Né? Ou então restaurar essa base. Porque se nós estamos lidando ali com dezenas, às vezes centenas de cartões, eventualmente você fala, poxa, eu arrastei, deletei um sem querer,
Tudo bem, a gente pode olhar na planilha de Excel desse export semanal, por exemplo, e ver, estava no nome de fulano, houve alguma alteração, ou a gente restaura, ou está tudo bem, mas esse tipo de gestão acaba sendo feita pela própria equipe. Legal, bacana, barista. Ô, Ping, deixa eu te fazer uma pergunta, vai. Dentro desse universo todo aí que a gente está colocando para o pessoal, existem algumas regras de ouro que a gente pode dizer assim que. Sim, eu vou comentar quais são essas regras. Só Tá? 3, tá? Só Não, 3. não precisa ser os top 10, não. Só 3. Regra simples: tarefa sem dono ou tarefa que não. Vou reformular. Tarefa sem dono é uma tarefa que não existe. Então não adianta Boa. você ter a tarefa lá, não ter o dono, não ter ninguém para fazer, não vai existir. Ou seja, não esqueça, dê nome aos bois. Isso. Data sem motivo. Às vezes você cria a tarefa, você coloca uma data, entrega, mas então você que tem que dar. Que se trata aquela entrega. Lembre-se, as datas devem estar visíveis, compreendidas de todos na fase do planejamento. E checklist de qualidade. Quanto tempo levou, Quem todas fez? as médias. Esse checklist serve, que muitas vezes, não sei vocês, mas já aconteceu como funcionário, a gente é mandado. Uma das coisas que eu menos gosto ou mais desgosto é quando alguém, não era isso que eu queria, ou não é bem isso, mas a pessoa não te explica. O checklist dentro de um cartão, de uma atividade, é uma forma da pessoa dizer, olha, eu espero que no mínimo você faça isso e isso. E aí sim, se você fez aquilo que a pessoa pelo menos sugeriu, com certeza vocês vão chegar no senso, bacana, porque eu queria. Claro que atividades podem ser revisadas, reexecutadas, etc. Mas quando há esse alinhamento, e é bacana esse check. Se eu estou pedindo algo para o Arson, eu posso dar uma ideia para ele, olha, eu gostaria de um relatório de usuários. E no checklist, olha, eu gostaria que você entrasse na ferramenta tal, extraísse, porque às vezes o Alisson tem uma outra ideia. Vai pensar de uma outra. Aí eu olho depois do resultado e falo, não era bem isso que eu queria. Né? Então, além dos alinhamentos, esse checklist é bem interessante por isso. Todo mundo vai criando essa sinergia. Olha, eu vou dar uma do que o Moca pode fazer para me atender da melhor forma. Isso é bacana, porque quando olham para um relatório seu e dizem, tá bom, tá, mas o que você precisa? Não sei. Então, quem não sabe o que quer, nunca vai receber o que precisa. Já passei muito por isso. Exato. É importante a gente entender que o ambiente de planner, o ambiente de planner é o lugar onde o trabalho ele acaba virando um objetivo, tá? Então, sem trabalho, chega a lugar nenhum. O planner é extremamente sim, mas ele causa um bocado quando entra. Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. Quando a gente implementa o planner, ele puxa uma sinergia. Então as pessoas passam. Claro que a individualidade é importante. Eu sempre digo que se você quiser um molde para todo mundo, você nunca vai ter as grandes estrelas. Eu não entendo nada de futebol, mas levando para o lado do futebol. Se você quiser que todo mundo jogue, uma besteira, vocês me corrigem, como um lateral direito, vai faltar centrocampista, vai faltar atacante. Ou seja, todo mundo sabe onde joga melhor e essa sinergia que acontece tocando a bola, que seriam as atividades, mas vão surgir as estrelas? Vão. O Ping pode ser muito melhor do que eu em certos assuntos, o Moca em outro, mas a gente sabe que aquela sinergia acontece. Então, quando a gente implementa o planner, há muito choro de dentro. Mas tem o choro e ranger de dentro, mas no final do projeto é uma entrega muito boa. Todo mundo entende essa sinergia. Porque hoje a gente é cobrado individualmente, mas é avaliado em grupo, a gente é demandado a entregar como equipe. Então, quando você tem uma ferramenta, e é isso que é o planner, é bem interessante. Então, eu brinco, eu falo que tem muito choro e ranger de dentro, porque as pessoas ficam poxa, eu sempre trabalhei assim, agora eu tenho que trabalhar assado. Poxa, eu gasto o meu início do dia aqui, 1 hora, 2 horas no planner. Mas é melhor você gastar 1, 2 horas no planner e para aquele dia você entregar o que era necessário. Pegando um gancho de uma frase aqui do barista, né, ele colocou que, mas eu sempre fiz assim, né? Nossa, eu tenho medo. Assim. Algo que a gente sempre ouve, né? Mas a minha empresa tem 35 anos e eu sempre fiz assim. Se você não mudar a sua consciência, ela não vai viver mais 35 anos. Ela viveu até agora 35 anos. Mas ela não vai viver mais 35 anos se você continuar com essa mentalidade. Ou ela não vai crescer como ela poderia crescer, ou vai ter, eu sempre tenho, aquele impacto que ninguém previu. Ou seja, de conformidade. Então todo mundo fala, mas eu sempre fiz assim, deu certo. Ok, deu certo porque nunca deu errado. O dia que chegar uma coisa que expõe que o trabalho feito errado há 10 anos,
talvez o seu negócio tenha. Então, essa é a nossa preocupação. Trabalha com você, está sempre muito preocupado. Tanto o que existiu, que existe, porventura vai existir. Se a gente não tem um ambiente organizado, você não consegue implementar novas regulações. E dentro de um ambiente bem planejado, né, a interação, ela, na prática, ela acaba virando conversa, ela acaba gerando tarefa, né, e transformando isso em evidência e resultado. Né? Eu tenho um exemplo até interessante, assim, que era uma equipe mais enxuta, em torno ali de 7 pessoas. Essas pessoas tinham quase que uma reunião diária. Então, se conversava, olha, o que é importante para hoje, o que é importante para essa semana, o que é importante para a semana que vem, o que nós erramos na semana passada. Essa sinergia era incrível. Essa equipe cresceu. 7 ali, ela triplicou. Aquela sinergia se perdeu completamente. Hoje, eles buscam restaurar essa sinergia através da implementação do Planner. Mas aí, quando uma equipe cresce, pilar, exemplo, é bastante complexa, de um tempo longo, muita vontade, para se ganhar aquela sinergia que uma equipe pequena muitas vezes tem. Claro que eu digo pequena, 7, nesse cenário que eu desenhei, 7 pessoas para uma empresa enorme, e que dava conta. Hoje, às vezes, a gente pega a equipe que triplicou e ela não entrega o que aqueles 7, claro, toda demanda, unidade. Mas é interessante ver isso, que antes, a sinergia que existia, ela produzia muito mais. O Planner, ele vem nessa linha, tentando trazer uma sinergia para um grupo que pode ser menos, 5, 10. Claro que se for uma, duas, não vale a pena o Planner. Agora, se você tem a partir de 3, 4 pessoas, pode ser. E também, né, Pinga, a gente tem que tomar muito cuidado, né, no sempre, depois eu vejo, né? Isso é preocupante. Deixar, depois eu vejo, aí acaba ficando os rastros, né? Uhum. Daquilo que você depois eu vejo acabou não E vendo nada. acaba muitas vezes gerando um retrabalho. Sim. Pior do que o trabalho sem objetivo, porque ele já foi um trabalho sem objetivo que acabou virando um retrabalho, né? Eu aprendi muito essa métrica com um consultor que eu trabalhei alguns anos com ele, e é a mais pura verdade, né? Aquilo que não tinha objetivo acaba virando um retrabalho. Então aquilo que já não tinha valor não tem mais valor, não tem valor ainda em dobro. É quando o trabalho da operação ele é só para manter a operação e não para entregar. Né? Ou seja, todo o esforço que você faz é para manter tudo que você criou, um monstrinho, para tentar mostrar resultado. Mas não... Ou seja, o famoso apagando incêndio. Bom, dentro dessa questão, né, podemos falar do data model também, e percebe-se, né, qual modelo, a conversa, ela vai gerar alguma decisão, aquele debate todo gera-se alguma ou simplesmente está tudo. A decisão por si só, ela acaba virando uma tarefa, seja ela igual, seja ela compartilhada, seja ela uma múltiplo times, né, e também ela aponta a evidência dentro do SharePoint. Lembrando que quando se fala de apontarem a evidência do SharePoint, é o caminho, né? Então é importante a gente entender essas etapas e o quanto é importante todos da equipe caminhem para o mesmo lugar. Bom, dentro dessa métrica aí, o episódio de hoje, porque nós temos interessante ainda para falar de SharePoint, mas, dentro dessa que foi falado hoje, você gostaria de deixar mais alguma coisa pro pessoal? Se quiser deixar um gostinho, quero mais aí pro próximo. O que nós vamos falar, abordar no próximo episódio é para fechar essa combinação de aplicações. Lembrando que o SharePoint é sempre a espinha, né, dorsal, tenta. Nós falamos da criação das equipes, como isso deve acontecer, o Teams como interface, e agora vem o que as pessoas mais utilizam. Isso, da nossa área, pelo menos eu me lembro que há 20 anos atrás eu dizia, esse serviço tem que acabar, isso vai deixar de ser usado, que é o famoso, velho e bom e-mail. Né? A gente não conseguiu ainda eliminar o e-mail. Ouvi muito isso já também. Mas tá aí, firme e forte. No próximo episódio a gente fala sobre o Outlook e a integração com todo esse cenário que a gente desenhou. E também os acessos condicionais, vamos falar a respeito disso daí, né? Sim, que é a sua área aí, né? Isso, que são as políticas de acesso, né? Que pode te ajudar ou pode ferrar tudo. Trabalhar, né? Pessoal, lembrando, tá? Vai lá no sininho, curte, compartilha, deixa suas observações, suas perguntas, né? Quer contribuir, contribua, é muito contribuição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e no próximo vamos falar um pouquinho aí, como o nosso amigo Barista colocou, falar feito ao Outlook, que é a cerejinha do bolo aí do SharePoint Microsoft 365. Posso só comentar que os comentários, as dúvidas que vocês nos colocam, elas são matéria-prima
para o material que a gente vai construir em nossos canais específicos lá. Então, por favor, façam seus comentários, dúvidas, aquilo que vocês querem ver, isso é extremamente importante para a gente. Direcione quando você tiver uma dúvida, né? Ah, eu quero uma dúvida, o Ping responda o barista, ou uma dúvida para o Moca, ou não, quero uma dúvida para o time, né? A gente está aqui aberto aí para responder os seus questionamentos, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado por nos acompanhar mais esse episódio. Vai lá, pega a sua xícara, coloca seu cafezinho, aquele saboroso, aquele gostoso café e vem brindar com a gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, até o Até próximo mais. episódio.